Alô, amigos, alô, Brazucas! Elias Costa na área, no seu canal Brazuca Esporte Clube, canal que fala de futebol, de carnaval, de futebol. É, aqui no YouTube. Então, já não perca tempo, peço para vocês, se inscrevam no nosso canal, se você não está inscrito, curta as entrevistas, deixa aquele like, tem grandes personalidades, grandes histórias, e espalha para geral, né? Tem um canal que fala de futebol, as histórias do futebol brasileiro e também do nosso carnaval. Programa Na Dispersão na área nesta semana para falar de carnaval, continuando aquela série maravilhosa, conversando com os compositores. Como eu sempre digo, os mestres que eternizam as grandes obras. Sambas que nós cantamos durante o pré-carnaval, no carnaval, depois do carnaval, e sambas que são eternizados, é verdade. Começamos com a série com Noca da Portela, seguimos com Edson Vieira, grande compositor do Carnaval de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Assista também Felipe Filósofo, compositor da Viradouro, tá fazendo samba. E agora voltamos a Porto Alegre, exatamente. E hoje em dose dupla. É diferente hoje na dispersão, porque eles cantam pagode, olha, fazem tempo. Eu era garotinho e já dançava. Não, começa. Eu era garotinho e já dançava as músicas deles, já curtia as festas com eles se apresentando e cantando. Mas também são grandes compositores de samba enredo, do Carnaval de Porto Alegre, é verdade. Eternizaram grandes sambas que nós vamos relembrar com certeza. Alessandro Antunes e Leandro Antunes, ou Fofo e Lelê. Tudo bem, gurizada? Muito obrigado aí por atender o nosso canal Brazuca Esporte Clube. Lembrando, Na Dispersão, programa de carnaval, sempre em parceria com a ABC no Carnaval, a equipe mais carnavalesca do rádio brasileiro, que se reúne lá no período do pré-carnaval para contar essa história maravilhosa da maior festa do mundo. Gurizada, tudo bem? Muito obrigado por reservar um tempinho nessa agenda para bater um papo com a gente, certo? Ô, meu querido, eu que te agradeço aí pelo carinho, pelo convite, né? Nós que somos amigos, nos conhecemos mais de 20 anos. Quando tu ia curtir o samba, eu também era pequenininho, tudo junto, né? A cidade é a mesma, né, cara? E me sinto muito honrado de estar participando desse programa e agora ouvindo essa lista de pessoas que passaram antes da gente, dos quais, pô, Noca da Portela é mito, referência Edson Vieira, ídolo, referência, amigo, professor, e o Felipe Filósofo, que dessa geração, os caras que eu admiro, que é um dos caras fora da caixa, né? Então eu fora da caixa. Me sinto muito honrado em fazer parte pelo convite do amigo. Não é um convite, como é que a gente diz, Lelê? Quando um amigo chama, Cara, é uma intimação. Intimação, né? Não pode dizer não. Amigo não tem não. Que legal, que legal. Cara. Satisfação que maravilha. de estar aqui junto contigo nesse programa maravilhoso. E faço das palavras do Fofo as minhas. Para nós é gratificante estar aqui, a gente poder trocar um pouquinho, né? Essa ideia aí sobre samba, sobre carnaval, sobre futebol também, né? Sobre futebol também. Anda junto, anda na veia. Gurizada, sem entregar a idade, né? Há quanto tempo na estrada? Cara, eu costumo dizer que a gente é filhos do carnaval, né? Porque tudo nasce da gente, dos meus pais, principalmente da veia do meu pai. Para quem não conhece, a gente é filho de mestre de bateria, do mestre Jorge Tarol, Jorge Antunes. Então, a minha mãe e meu pai já se conheceram naquela, costumo dizer, a época do acadêmico, épocas áureas do acadêmico, anos 70, né? Então, a gente vem da barriguinha deles ali, né? Um pouquinho finalzinho dos anos 70. Então, a gente já nasce no carnaval. E começamos a frequentar o carnaval, o Lelê com 5 para 6 anos já, né? No 784 a gente já desfila na Imperador, então de lá para cá vão umas 3, quase 4 décadas dentro do samba nessa área. A gente sempre fala que nós somos filhos do carnaval, né? Então a gente respirou de 5 anos, de lá para cá nunca largamos. Que maravilha, que maravilha. E não só do carnaval, né? Como a música em si, né? Como nós somos filhos do mestre Jorge Tarol, mas também
tem muitos músicos na nossa família, então a música entrou na nossa veia desde, como o Fofo falou, desde a barriga da mãe. E a gente está até hoje, né, vivendo de música há 30 anos. Então, para nós é gratificante, né, mesmo com a negativa do nosso pai na nossa infância e na nossa adolescência, que ele não queria que nós fôssemos músicos. Não né? queria? Não queria. Nós tivemos a oportunidade de poder ter estudado no La Salle Santo Antônio desde o jardim de infância, e uma escola maravilhosa que nos deu uma base de vida muito, muito boa, ensinamento, principalmente nos ajudou muito em história, em geografia, para que a gente pudesse compor os sambas enredos que nós compomos, nos ajudou muito na nossa infância, mas não teve jeito, a música fala mais alto. Aí, não, e quando tu não dá no futebol, meu velho, é a música que vai, não tem. É a música. Aí não deu certo na bola, a música já estava na veia, aí começou a pingar um dinheirinho, né? E aí vamos que vamos, estamos aí até hoje, 30 anos trabalhando com música. Pois é, e vocês até destacaram que começaram desde pequeno acompanhando o pai. Pô, no auge dos acadêmicos, imagina, olha da fonte, a fonte que vocês beberam, porque acadêmicos, ali está o reduto até do samba rock do Brasil, né? Tudo, cara. Verdade, acadêmicos da orgia, garotos, né, Fofo? Garotos da orgia Garotos também. da orgia? Acadêmicos da orgia ali, aquele reduto da Santana, a gente teve o prazer, cara, de, primeiro, através do nosso pai, conhecer a origem da música gaúcha, do swing, as vertentes do samba. A gente costuma dizer, o Lelê, que mestre a gente teve em casa. E não é bajulação, porque é o nosso pai. Nosso aprendizado, os primeiros mestres de ensinamento, foi dele. Então, essa questão, e a gente era muito curioso de perguntar o porquê, da onde vem. Então, essa história do swing, da Santana, Bedeu, Wilson Ney, Alexandre, cara, a gente sabe de trás para frente. A gente também tem outros, por parte da minha mãe, tios, que também bebem, eles são swingueiro nato, a raiz. A gente costuma dizer que a gente tinha tudo para ser swingueiro. Dentro de nada, porque a nossa fonte era Bedeu, Pó Brasil, Bebeto, Jorge Ben, que era o que o nosso pai escutava, era o que a gente escutava. Então, eu costumo dizer, a gente só não foi swingueiro porque a gente não tinha dinheiro para meter os metal na banda. A gente preferia o gol pro pagode, que é mais barato. Mas é isso, cara. Que maravilha. Aí de ala infantil, passaram desfilando imperadores do samba, lembro de ala de pandeiro e coisa e tal. E da onde surgiu aí, começou a fonte, a inspiração para compor samba enredo? Cara, como eu costumo dizer, a gente vem de bateria. Bateria? A gente é oriundo nato, através do meu pai. Eu costumo dizer que o que a gente é na essência, nós somos ritmistas eternos. A nossa base é o ritmo, o carnaval. Então a gente veio acompanhando o nosso pai, daí ele trocava de escola, ia para lá, mas tinha minha avó, minha tia, a gente permanecia no Imperador. Ele ia para a vila, nós ia para o acadêmico, voltava, saía, ia para a Iana. Por onde ele andou, a gente acompanhou. Mas a gente teve aquele carinho eterno pela Imperadores do Samba, o qual meu pai era amigo do Betinho, de outras pessoas lá, e quando meu pai ele passa a ser diretor de bateria em 84, e a gente acompanha ele. O Lelê, acho que tinha 5, 6 anos, o Lelê já fazia o break de repinique lá naquela época, lá, né? O fenômeno da época era ele como ritmista. Eu era o que sobrava, mal sabia, ainda não me descobria. E nessas saídas e ida do meu pai, a gente passou pela ala das crianças, depois dentro do Imperador, que antes era a antiga Sementinha do Futuro, antes era o Império do Futuro. Dali passamos a passista, o Lelê foi passista do Imperador, aquela ala mirim das crianças, como era a Mangueira do Amanhã, um dia o Imperador foi assim. Naquela época da Bracinha, da 0 hora, ali era o nosso reduto. Até eu costumo dizer que a gente escolheu ser Imperador ali por causa da Bracinha, né? Acho que primeiro a gente se empolgava com a Bracinha e depois com o Carnaval. E tinha uma cancha de futebol ali também, de futsal. Não, e nós era aquelas crianças naquele tempo, o samba terminava 5, 6, os nossos pais ficavam até meio-dia fazendo samba, pagode, e a gente na pracinha, dormindo, acordava, corria. Então, depois de tempo, tu passa pela ala das crianças, passista,
E a gente era muito aquela coisa, tipo, a gente amava a bateria, mas tinha aquelas coisas das menininhas dos negócios, a gente ficava muito preso ali. Pô, cara, tinha um primo nosso, que era o Milton Salsicha, vivia com pandeiro lá na vila, olhando. Os amigos, a gente olhava aquilo, empresta pra gente. Começamos nessa de prato em casa, isso, mas no Imperador já tinha uma ala de pandeiros, muito, muito famosa, uns caras lá da antiga, assim, a gente olhava, aprendia, dava um intervalinho e emprestava para as crianças. A gente ia ler. Aí eles tiveram um desentendimento com o Beto, o pessoal da diretoria, e nisso que ele sai, a gente passa a fazer parte da ala de pandeiro da Imperadores. Meio que surgiu por um acaso, fomos trazendo amigos ali, reunindo primo, amigo, e montamos a ala de pandeiro da Imperadores, que se tornou famosa e reconhecida no carnaval. Só ali ficamos 13, 14 anos aí dentro da Imperadores. E daí, dentro da Imperadores, também surge o nosso interesse em compor. Porque o Lelê, principalmente, a gente era muito crítico. O meu pai trazia a sinopse, os enredos, a gente estava sempre debochando e falando mal. É ruim, isso não dá, isso não dá. E o meu pai um dia chegou, mas vocês são tão metidos. Então, por que vocês não façam? E numa dessas brincadeiras, o Lelê saiu cantando uma melodia, cantando lá, meu pai. Foi o primeiro a se ligar e despertar que ele tinha talento. Aí, de 92 para 93, lembro, ia ser o tema Lupicínio Rodrigues, né? Então, a gente ouvia muito Lupicínio dentro de casa, Lupicínio, Jamelão, era meu avô, pai do meu pai, falecido Antunes, ouvia muito. Isso aí, então, meu avô morreu bem naquele ano, e veio culminar todas essas coisas. E daí, Elias, parte ali para 91, 92, a gente começa, através do nosso pai, dele pagar para ver se a gente tinha ou não tinha talento. O que a gente usou? O Lelê já tinha desde pequeno essa musicalidade, essa veia do ritmo. E eu gostava muito, eu era dos estudos, da caneta. Amava o português, amava a literatura, amava a história, então para a gente era fácil, sabe? A gente costuma dizer, eu agradeço demais o estudo que meus pais nos deram. Isso influenciou, eu vou até te dizer, influenciou de 70% a 80% esse nosso lado compositor. Até hoje, sabe? A gente agradece o quanto vale a educação, o ensino. E a gente fomos privilegiados, né, de ser pobres, preto, periféricos, de ter uma educação de qualidade. A gente fala lá dos anos 80, de 84 para cá. E aí começa a nascer o Fofo, Lelê, Alessandro Antunes, Leandro Antunes, compositores. E a gente também tinha aquela coisa de sair da aba do nosso pai, aquela responsa, os filhos do Tarol, é isso, é mestre, aquilo. Não, vamos tentar fazer a nossa história também. A gente olhava sempre aquele nome, a família Luceno, os Lucenos, a gente falava, cara, um dia a gente quer ser os Antunes, cara. Vamos na composição, tanto que até hoje nos chamam os Tarol, os Tarolzinho, os Guri, sabe? Vem de lá, deixa o Lelê falar um pouco, senão eu tomo conta aqui. O carnaval está dentro da nossa casa desde a infância, como o Fofo falou, e a gente consegue passar praticamente por quase todos os setores, né, do carnaval. Acredito que a gente só não foi porta-bandeira e mestre-sala. Mestre-sala. É verdade. Porta-bandeira não, mestre-sala, né? E nem porta-bandeira, porque a nossa irmã podia ser porta-bandeira, mas foi madrinha de bateria. Foi a primeira madrinha de bateria do Imperador de Samba, foi a Juliana, a nossa irmã. Cuneri Caveira, ela foi a única. Cuneri, ela foi a única. Foi a única. Cuneri, ela foi a única. Então, cara, o samba, o carnaval tá na nossa veia e tudo a gente agradece pelo ensino, né? O esforço dos nossos pais em poder nos dar esse ensino. E é isso aí. E saiu o samba do Lupe? Oi? E saiu o samba do Lupe? Saiu. Pô, só para tu ter uma noção, o Festival do Lupicínio foi um dos mais importantes. Eu lembro até hoje. Tinha 57 sambas. 57. Todos os compositores que tu imagina renomeados estavam nesse festival. A gente conseguiu ir até a final e tiramos o 4º lugar. Ali já deu um pontapé. 4º lugar de 56. 2 meninos chegando.
com meu pai no Imperador, eu me lembro. Esse festival até aconteceu no Evolução, ali na Ipiranga. O Imperador estava com problema na quadra e foi realizado ali. Então, cada domingo era um bafo. Era lotado lá dentro, lotado fora, e aquilo ali foi uma experiência gigantesca para a gente, para entender. Aí a gente foi pegando gosto pelo negócio, cara. E daí, tu vê gente que era oriundo da bateria do Imperador, como o Maguila, como o Jean, como o Balal, viu seu Dil, seu Lelê, que nós já era da escola de pandeiro, de passista, de bateria, a gente, um dia pode ser nós. E a gente foi atrás desse sonho de cobiçar um dia ganhar um samba na tua escola do coração. Pô, a gente conseguiu ganhar 8, acho que a gente está feliz, né? Sonho mais do que realizado. Pô, mais que realizado, né, cara? Sabe? Então, tem um gostinho especial. Só que de lá para cá, muita coisa mudou, né? Até a questão da valorização do compositor, de como eram os compositores daquela época, porque a gente ainda pegou essa geração, a gente era os mais novos, mas chegamos a participar com os grandes nomes da composição gaúcha, com o próprio Edson, Wilson Ney, Leleco Teles, Isolino, Tabajara, Sampaio, toda aquela geração, nós éramos novinhos, e era muito diferente. Zé Ivo, saudoso Zé Ivo, Arizinho, cara, os caras tinham muito amor, e a gente chegou a pegar aquela coisa do amor, e primeiro para tu fazer um samba ganhar na tua escola, que vinha muito antes dessa parada do dinheiro. Depois, quando ali no finalzinho de 2010 começou esse bagulho de arrecadação, dinheiro, aí tudo começou a mudar. Intérprete, que nunca escreveu nada, começou a entrar nas parcerias, ganhava, depois não via o nome do cara, depois tu via o nome do puxador. Quando começou a dar uma graninha, cara, eles foram matando, trazer gente de fora para pegar aqui o nome, e isso aí vai te desgostando um pouco o que era uma coisa amador, feito com muito amor, mas bem feito, começou a virar um comércio, um joguinho, sabe? Isso aí passou para a gente, não foi legal. E também, nessa época que a gente entrava em festival, a gente tinha muita ajuda de parceiros, amigos, para ajudar, para gravar, para levar torcida, para disputa. Era uma outra atmosfera. Só que tudo mudou. E o samba começou a ficar caro, cara. E as escolas, diretorias passaram a não entender ou não valorizar, no meu entendimento do Lelê, o compositor como uma parte importante. Aí eu te pergunto, valorizo o carnavalesco. Pô, o carnavalesco ganha milhões, mérito deles. Valoriza o diretor de bateria, mérito deles. Eu ouço aqui falar, pô, o casal, são 2 pessoas disputando a nossa, levando o pavilhão. Lindo, mérito deles. Só que em 2009 eu também disputei o carnaval, era só eu o compositor, e o 10 era igual, velho. Tá entendendo? Tem umas coisas que eu fico meio aqui, só que na hora da valorização, o casal, Messala, para dançar, ele tem que dançar, tem que ter o teu samba. A bateria para tocar para o mestre que ganha tem que ter o teu samba. O canário, que talvez é o maior cachê, tem que ter o teu samba. Por que o compositor não tem essa valorização, se não igual ou próxima de destaques? Se ele também é quesito, e se é o samba enredo. A escola só é escola de samba porque tem samba enredo, né? Porque, e outra coisa que a gente também passou a desgostar aqui, tipo assim, vou dar um exemplo. Cheguei em 2009 no Barracão do Imperador. Não vou pegar 2009. Vou pegar uns 2 anos que tu é testemunha, que tinha aquele olho caído, horrível lá. Eu, Alessandro, eu olhei, tava feio lá. Eu não 2007 fui lá. E 2008. Os piores anos ali, deu 2005 ali do Kardec, aquela sabe, e eu falo do Imperador com propriedade porque é a nossa escola, onde estou lá há 30 e poucos anos. Então, eu via lá, vou te dar um exemplo, uma alegoria que eu não gostei. Eu via, eu olhava, dava as costas, vinha para casa. Chegava na quadra, via um breque, uma bossa do brinco que eu não gostei. Chegava, olhava, vinha para casa. Eu pegava lá, via um giro, uma sala que talvez não está a nível do Imperador. Olhava e via para casa. Por que na hora do samba enredo todo mundo quer se meter na obra do compositor? Dar um pitaco, falar, mudar, mexer. Sabe? Isso aí também foi uma coisa que
começou a ferir muita gente que não entendia do ofício de harmonia, de letra, melodia, querendo dar pitaco e mudar a tua obra, sabe? Então, uma das coisas que eu achei, a gente teve o prazer de conviver com um cara chamado João Aruanda. Ele é, cara, verdadeiro. Quem teve o convívio com ele aprendeu. Quem não teve, infelizmente, perdeu. Sabe? Era aquele cara que sentava e te dizia, isso aqui não é isso, por isso. 2 mais 2 é 4, não é 3 nem 5. E te explicava por quê, sabe? Com propriedade. Cara, a gente vai mexer aqui porque isso aqui fica melhor para o intérprete, para a bateria e principalmente para a escola, sabe? E com o tempo, não só, e eu não estou falando do imperador, estou falando do carnaval dentro da escola, a gente começou a ver que tinha muito mexilão mexendo nas obras dos compositores, sem o aval dos compositores, e mexendo para pior, sabe? E daí aí tu pensa, o compositor já não é valorizado, já não é respeitado, tu não é ouvido. O que tu vai fazer lá? O festival se tornou uma coisa cara. E tem outra coisa, a gente também foi envelhecendo. A gente era menino que a gente não tinha responsabilidade. Com o tempo tu vai tendo casa, moradia, água, luz, sabe? Filhos. Aí tu tem que tirar do teu bolso para entrar dentro do carnaval. A conta não fecha. Tá entendendo? E as pessoas, por que você saiu? Tu acha que eu não gostaria de estar? Claro que eu gostaria. Tu acha que a gente perdeu a mão para compor, que a gente não... A gente sente falta pra caramba. Só que tem coisas que, pô, principalmente a valorização. Não tem como, cara. O custo é 5, a escola te oferece 5. Tu já sai empatando. E os caras que tu leva para defender, nós somos músicos. Imagina para tirar um cara que eu diga que eu pague 20 pila. São 10, 5 cordas, já é 200 pila. Daí eles inventam 4, 5, 6 eliminatórios. E eu tô calculando 20 pila pro cara pegar só um Uber para ir. Eu nem tô dando gás do cara voltar. Ninguém faz essa conta, cara. 20 pila. Nós somos músicos, a gente sabe quanto ganha. E é um cavaco que toca, o violão que toca. Se transforma em quase um processo empresarial, né? E, só que o diretor de carnaval não quer saber, a presidenta não quer saber, o presidente não quer saber, a diretora de carnaval não quer. Ele só quer que tu esteja lá, que tu monte. Hoje em dia tu ainda tem que gravar a tua obra, tu ainda tem que pagar ainda a obra para a escola, que tu tem que gravar uma obra vazia. O puxador só chegar e botar lá. Mas quem paga é o compositor, cara. Aí fica, mas ninguém fala, ninguém diz. Quem tem associação, isso, eu falo que os caras dão um abraço, a gente nunca teve rabo preso com ninguém, a gente nunca pediu, sabe? Eu acho fantástico esses caras aí que eu vejo o Tubino, eu vejo o Arilson, eu vejo o Vinícius. Cara, esses caras são malucos. Eu admiro eles, cara. Que eles ainda estarem aí entregando coisa com qualidade e trazendo qualidade. Mas vai trocar uma ideia com eles para tu ver quanto eles gastam para botar essa qualidade para entregar e sem saber se tu vai ganhar, sem ter retorno nenhum, sabe? É admirável, mas cada um sabe onde aperta o seu carro. E antes a gente tinha as rádios que tocavam o samba enredo, tinha o ECAD que entregava, de repente tinha assim, um retorno maior, sabe? Até para o compositor, para tu empatar. Hoje em dia eu não vejo pessoas que criam mecanismo, outras formas, ou chegar para o compositor, cara, a gente tem isso para vocês. Vocês têm uma ideia? Vamos fazer uma festa, vamos dar portaria para vocês, vamos dividir, ganha o primeiro, ganha isso, o segundo ganha, para a gente fazer um espetáculo maior. Nesse dia, o borderô é do compositor. Por que não pode se fazer isso? Se tu vai ter o ano inteiro para lotar tua quadra com o samba do cara lá e buscar dinheiro. Mas não aceita, tu só recebe não. Ah, qual seria a ideia? A ideia tem um monte de ideia. Mas daí fica ruim, mas eu não sei. No dia tal, não vamos vender a tua cerveja a 7 contos, 5 contos, vamos vender a 4 para vocês ganhar, a gente ganhar 1% ali. Mas daí, cara, é complicado. Só que se tu parar, quem mais foi desvalorizado nesses anos todos foi o compositor, cara. Foi o compositor. Com o fechamento das rádios, tu é um canal de comunicação, tu sabia que depois que o ECAD, digamos, pagava 20, da noite pro dia começou a pagar 200. 2 pila. Não fecha, Elias. Só que a gente não perdeu. Essa veia que a gente tem, talvez hoje a gente está com uma cabeça muito mais de dirigente, sabe? De talvez
reformular algumas paradas e trazer muita gente que a gente sabe da nova geração, gente que quer que quer, e talvez por não ter um aporte financeiro para ter o um mínimo de qualidade para competir com os dinossauros aí que já tem uma malandragem, nem entra. Porque tem uma rapaziada que sabe como funciona o jogo. Claro. E tu sabe, tu vai lá, bota o Elias, chegou lá com o samba dele. Já trouxe o Vander Pires, o Neguinho, o Emerson Dias. Pô, a galera já escuta. Daí vem o Fofo. Gravei com talvez o melhor daqui, a galera ouve 30 minutos já. É verdade, cara. Ah, não tem nada a ver. Tem sim, cara. Tem sim, cara. Tem sim. Já existe um pré-julgamento nessas coisas. Ou então, faz assim, ó, para valorizar o compositor. Faz o festival interno. Gravataí, eu gosto do modo de Gravataí. Faz a fita lá, grava a tua qualidade e manda para a escola. Sim. O melhor vence. Talvez é o melhor modelo que eu curto. Não que eu acho adequado. Eu gosto de quadra, de estar lá. Mas para o compositor, pô, mano, vou gastar tanto, tá ali. Se for o nosso, a escola deu. É aquilo. Eu acho bem bacana. Mas o formato que é hoje na maioria das escolas, para nós, para mim, para o Lelê, não dá mais, não fecha mais. E é importante até esse relato, né, Fofo? Até para mostrar para o nosso público que, até um público que também é ligado não só ao carnaval, mas ao futebol, de muitas vezes como funciona esse processo de composição de samba-enredo, muitas vezes de festival de samba-enredo, na escolha de um samba-enredo de uma escola de samba, e por isso que é muito, muito importante esse relato. E a valorização é mais do que importante, porque muitas vezes, como eu disse no início da nossa conversa, na apresentação, né, muitos sambas são eternizados, vão tocar a vida inteira, vão ser lembrados a vida inteira, não só agora no YouTube, nas redes sociais, na própria quadra, na própria avenida, por que não, né? Ensaio técnico, por exemplo, se tiver, vai tocar um samba-enredo antigo, né? Histórico da escola. Então, são obras eternizadas e nada melhor que o compositor ser valorizado, né? Por isso. Cara, eu vou deixar agora, o Lelê voltou, tô ouvindo o áudio dele, vou deixar ele falar um pouco. Só vou pegar teu último gancho. Para nós, o melhor reconhecimento é isso. Tu entrar na tua quadra, tu ouvir um samba que tu fez em 98, 97, 99 e todo mundo cantar. Não tem preço, cara. Talvez a valorização do público, do nosso povo carnaval, existe. Não há uma valorização, no meu ver... Estrutural, né? É isso aí. A estrutura do nosso carnaval, ela precisa ser pensada, né? A questão das ligas, por exemplo, nós não temos um canal digital hoje que os compositores possam, primeiro, ter o seu samba-enredo tocado. Hoje em dia, o digital está mandando. Quem não está no digital está fora. E o nosso carnaval não tem um canal digital, não tem um YouTube forte, não tem um Spotify, um Deezer, enfim, tem diversas plataformas digitais onde a gente possa investir, né, num festival de samba-enredo e sabendo que nós vamos ter execuções, porque hoje o samba não toca mais em rádio, hoje até a rádio, né, ela perdeu um pouquinho dentro dessa parada do digital, a rádio ela perdeu espaço. E aí, quando a gente vê outros carnavais, principalmente o do Rio de Janeiro, que é o número 1, o de São Paulo, se organizando, conseguindo mentores, pessoas envolvidas entre plataformas digitais com gravadoras, enfim, organizando essa parte para que o compositor possa buscar esse retorno e um retorno ainda muito maior. Hoje em dia, as plataformas digitais estão pagando muito. E aí vale a pena tu investir, que nem o Fofo falou, entrar num festival de samba-enredo, tu investir numa boa harmonia, tu gravar hoje em dia tu tem que gravar um videoclipe, né, para que tu possa tocar ali. Só que esse videoclipe... Me esqueci do videoclipe, Elias. O videoclipe tem que ter, né? Só que esse videoclipe, às vezes, que nem o Fofo falou aí do Tubino, do Vinícius, enfim, de vários, o próprio pessoal dos Nascimentos, enfim, vários outros que fazem hoje um videoclipe, e a escola mesmo nem faz, às vezes, um videoclipe quando o samba passa. E aí já se perde tudo isso, e aí como é que tu vai buscar esse retorno? Porque antigamente nós tínhamos esse retorno das gravadoras, né? Muitos CDs saíram por gravadoras aqui,
do Carnaval de Porto Alegre, nós tínhamos esse retorno. Tu ia investir, tu sabia que o dinheiro do festival tu ia pagar o pessoal que defenderia o teu samba caso tu ganhasse, porque caso tu perdesse, tu perdeu, acabou. Mas, enfim, tu busca esse dinheiro na venda dos CDs antigamente, na execução das rádios que pagavam o ECAD. E hoje não tem isso. Então, hoje, a gente optou em ficar de fora, como o Fô falou. Nós temos outras responsabilidades hoje, né? E a gente não pode fazer loucura, né, pelo carnaval, principalmente pelo nosso carnaval, que ele está passando pelo novo momento, né? A gente acho que já teve pior, né? Ele está saindo né? Tá uma nova reconstrução. Tá voltando a respirar. E a gente nos achou, nós nos achamos hoje que a gente tem um espaço fora a composição, né? Fora essa parte de composição. Nós temos muitas ideias até que a gente não colocou em prática que acompanham, né, na nossa mente aqui, que de alguma forma, em algum momento, nós vamos colocar em prática dentro do carnaval e trazer principalmente a experiência que a gente tem com grandes produtores do centro do país, que a gente participa de muitas mentorias com pessoas muito envolvidas na parte digital, né? Como funciona toda essa mecânica do digital. Então, em algum momento, se tivermos voz, né? Porque também tem isso, né? Porque às vezes, né, quem está lá também não quer que tu chegue e não faz e não deixa tu fazer. Então, se em algum momento a gente tiver voz, porque o Grupo Louca Sedução completa o ano que vem 25 anos de carreira. E a gente tem uma carreira muito, muito sólida dentro do mercado, né, do samba. Vamos falar do samba e do pagode gaúcho da nossa aldeia. Porém, nós também, o Grupo Louca Sedução, assim como outros artistas aqui do nosso segmento, nós acordamos muito tarde para o digital. O digital já estava aí há um tempo. Se tu vê hoje o número de outro segmento, tanto do sertanejo como do trap, né? Ele é grandioso. É absurdo. É absurdo, perto do próprio samba e do pagode nacional. Isso. Porém, a gente está chegando, a gente está estudando, porque a nossa Louca Sedução é a nossa empresa. E em algum momento, tudo que a gente está aprendendo aqui, se nós tivermos oportunidade junto com os comandantes do nosso carnaval aqui, a gente poder trocar essa ideia e trazer o conhecimento das mentorias que a gente está investindo em mentorias com pessoas grandiosas, né, do centro do país, tanto que os nossos números das nossas mídias digitais do Louca Sedução vem crescendo a cada dia, a cada semana, a cada mês, né? Porque se tu vê hoje, nós somos um grupo que vai fazer 25 anos e quem é do nosso tempo que está na mídia hoje não tem ninguém. Então a gente entendeu essa virada de chave de não ser só músico, né? Além de músico, hoje nós somos empreendedores, somos 16 pessoas que trabalham junto com a gente, né? Vem se somando mais pessoas e tudo isso a gente não vai deixar guardado para nós. Então todo esse aprendizado, em um certo momento, como a gente não pode viver o Fofo, a gente conversa muito, que eu digo para ele, cara, cuida com o sentimentalismo do carnaval. O carnaval é sentimental para quem ama o carnaval, mas tem pessoas que fazem do carnaval um grande negócio e que esse negócio beneficia algumas pessoas e tem que beneficiar o público em geral, né? O público em geral. Então, a gente está estudando muito, muito para que um certo momento nós vamos ocupar, se deixarem, um outro espaço dentro do Carnaval de Porto Alegre, porque é uma coisa que a gente gosta muito, mas ele precisa se profissionalizar em muita coisa, né? Em muita coisa. Desde vamos falar da nossa área ali, que é do samba enredo, principalmente das mídias digitais. Sabe, o carnaval, digamos, nosso carnaval é em fevereiro. Esse ano foi em março, se eu não me engano, foi em março, né? Esse ano que passou? Foi em março. Cara, tu passava na avenida e tinha pessoas que não conheciam o samba enredo. Isso é inadmissível. Sabe, tinha escolas lançando o samba enredo faltando 10 dias para o carnaval. Isso é inadmissível. Sabe, tu não ter o teu samba tocando numa plataforma digital, tu não ter um carnaval. A gente já tem 2 ligas.
E aí, como é que tu vai fazer? Tu vai fazer 2 canais digitais, cada liga vai ter um canal para. Não tem como. Entendeu? Então, são essas coisas que nos fazem, que nos fizeram, né, nos afastarmos de composição. E também do que o Fofo disse, né, que como virou um grande negócio dos sambas de escritório, pessoas que nunca escreveram uma vírgula dentro de um samba, que tem muito dinheiro, compositores não só do Rio de Janeiro, de vários locais do país entrando no nosso carnaval aqui de Porto Alegre. Cara, que é legal, é massa, é legal pra caramba isso tudo. Porém, a conta tem que fechar. Pra gente competir de igual para igual, de um cara que bota uma grana num samba lá, a conta pra nós tem que fechar. Então, é isso aí. Não é nenhum desabafo, é uma visão de tudo, porque as pessoas nos cobram, porque tem aquela coisa do romance, do sentimentalismo. Pô, vocês não vão fazer essa menina. Cara, a gente tem uma responsabilidade hoje com nossos filhos, né? Com as nossas esposas, com a nossa família e principalmente com a nossa empresa, que é a Louca Sedução. Então, tu parar uma coisa para pegar um outro projeto, ele tem que valer a pena. E faz muito tempo que não vale a pena pra gente. A nossa veia de composição, cara, a gente vive isso todo dia. Um dia, 24 horas. 24 horas, todo dia. Elias, tu sabe, eu pego temas, vendo samba e falo com os amigos que a gente tem em comum. Cara, chego a me coçar, cara. Mas como ele falou, para mim fazer e a gente entrar nisso aqui, a gente vai ter que abrir mão disso aqui, levar tempo, trazer pessoas, comunicar. E daí tu pergunta, cara, e quem que paga isso aqui? Como é? E outra coisa, a gente também já foi convidado. Cara, eu arranjo dinheiro, vamos trazer 10 pessoas, pegar 500 de cada um. A gente não tem esse costume de formato. Para a gente é novo. E não condeno quem faz. Né? A gente até diz, não, cara, vocês só fazem. Eu digo, cara, mas eu não sei qual é. Sabe? E a gente tem várias parcerias que a gente chegou de combinar, cara, ainda vamos fazer samba junto. E eu nem vou citar nomes aqui que ela, infelizmente, vai ter um desses que a gente não vai conseguir cumprir, que é o nosso saudoso amigo Tom, que a gente parada de ajuda, a gente, cara, meu. O Leila ainda chegou a fazer uma coisinha, um samba para ele, para Novo Hamburgo, mas a gente chegava, cara, vamos se juntar e vamos voltar a fazer aquela coisa que tinha os antigos, aquela coisa da composição, sabe? Da harmonia. Vou misturar o meu estilo com o teu, que é uma parada que a gente herdou isso, a gente tem isso, de gostar de fazer o samba. Hoje eu vejo muito o Vitinho e o Ângeles da Cutu, isso que a gente tem, a gente fala, e é outro ponto, o Roberto também, que a gente, cara, que a gente vai se juntar e vamos fazer. Chegou o dia que teve um festival que a gente chegou, não, cara, não vamos se juntar, mano. Vamos se dividir, ainda mais que é para a nossa escola. Porque daí nós vamos ter mais qualidade. Daí, se eu não acertar a mão no meu samba, tu acerta. Se não acertar, o outro acerta. Se não acertar, o Vinícius acerta. Sabe? Olha para tu ver o nosso pensamento. Não é o para nós ganhar. É para o carnaval ganhar. Carnaval. A escola ganhar, sabe? Então o tempo também nos deixou hoje maduro de saber, cara, a gente teve o nosso momento. E o novo sempre vem. E existe pessoas com qualidade, existe uma nova geração que quer. Mas eu te digo, hoje muita gente barra no financeiro. Não tem a bala para competir com quem tem que gravar. Eu até me esqueci do clipe. O clipe, cara, se não fazer o clipe. Hoje é fundamental. Estamos vindo ainda, nós músicos, de 2 anos de uma pandemia. A gente não conseguiu trabalhar com a música, então a gente está correndo atrás. Sim. 2 anos, né? Graças a Deus, podendo pagar os boletos, as contas, então, sabe, não fecha. Mas, cara, eu até vou encerrar minha participação aqui, vou agradecer, pedir desculpa pela e agora nem foi a internet, a gente acabou trocando o modem aqui em casa, e agora eu entrei no telefone da minha esposa aqui e ficou melhor. E, cara, e a gente tem coisas que a gente tem que se organizar. E para que a gente possa crescer até como festivais e como sambas de qualidade, precisamos abrir a mente para o novo. E o digital já está aí já há alguns anos, né? E a gente precisa se organizar. É inadmissível o Carnaval de Porto Alegre não ter seus sambas enredos na boca do público que ama tanto.
Se já não temos mais o CD, que ele está ultrapassado, o digital tem que ter, sabe? A produção, sabe? Como o Fofo citou aí, o Vitinho, o Andy, a gente conversa direto, eu, o Andy aqui, mais até o Andy. O Vitinho está sempre correndo. E o Andy é uma figura, né? O Andy, cara, se eu ganho na Mega Sena, eu vou produzir o samba, sabe? O Andy, tá aí o canal digital. Não, o Vitinho tem a gravadora, a som de bar, e nós vamos se juntar e tal. Então, para tu ver o quanto o carnaval vive na gente, sabe? Vive a veia. Só que, cara, a organização do nosso carnaval tem que abrir a mente pro novo, entendeu? É massa a gente ter uma estrutura lá, arquibancada, iluminação, sabe? A gente ainda está brigando por ter um espaço já definitivo com as isso é a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Mas tem muita coisa antes, entendeu? Sim, sabe? Sim. Já era para ter agora um produtor já para que pudesse, sabe? Já era, pô, a gente viu agora o próprio Imperadores, a Restinga, com diversos patrocinadores, sabe? A quadra da Restinga bacana pra caramba. O Imperador agora fechou com uma outra parceria. Não vamos vender o jabá aqui dessa parceria, mas enfim, então são mentes que estão se abrindo e disso tudo tem que ter uma verba reservada para que tu possa ter um canal digital, fazer os sambas em redes tocar e principalmente pagar essa galera que ama fazer samba, que é o hino da escola, né, cara? É o hino da escola, um samba enredo, né? Onde tudo começa, né? Sem um samba enredo não tem como. Não tem. Então é isso, meu irmão. Eu queria te agradecer o carinho, espaço, peço desculpa pelo meu final que eu troquei hoje. Abraço pro Fofo aí e tamo junto. Em breve vamos fazer uma aí junto contigo aí. Com certeza, com certeza. Ô, Lelê, nós temos que fazer uma na Sapucaí com esse homem. Ele vai te conta da dispersão lá, olha. É o cara que eu mais encontro. E todos os dias é o Elias. Não, eu vejo direto. Ultimamente eu tenho ido assistir os desfiles lá, ver o Fofo desfilar. E eu fico ali entre o setor. É o 3 e 4, né? Mas que a gente fica, né? É um setor, entre o setor 3 e 4, eu só vejo o Elias pra cima e pra baixo, cara. Já tá pequena essa Sapucaí, rapaz. Cara, e a gente fica feliz demais, sabe? E principalmente tudo que o próprio o Cláudio Brito, o Britinho, tudo que eles têm feito ainda, né, pelo nosso carnaval. Né? A Rádio ABC, né? Que hoje o nosso canal, como é que é? Resistente. Resistente. Mas se manteve a qualidade e principalmente os amantes da nossa arte. Então a gente fica muito feliz de ver os amigos e poder ver vocês ainda com esse sentimento de fazer, né? Todos, né? São várias pessoas, mas ali, ó, a cereja ali é a nossa organização do carnaval. As ligas precisam se entender e a gente tem certeza que o nosso carnaval possa voltar ainda a ter dias melhores. É isso aí, maravilha. Pô, ele falou uma coisa que eu queria ressaltar, cara. Por mais que a gente vê dificuldade, que a gente viveu lá atrás, aqui na frente, a gente costuma não viver de saudosismo. E tem uma coisa que a gente tem esperança que aqui, a hora que se ajeitar, que todo mundo deixar um pouco o ego, a vaidade, quem manda, e pensar no eu ou na mim, e pensar em todos, vai melhorar, cara. Vai. Sabe? A gente sai, viaja, que nem vocês, tu faz trabalho, tu vai em outras praças, mas aqui é diferente. Às vezes minha mulher... não, é outra. Esse é a nossa casa, não adianta. Eu fui campeão da Imperatriz, nem nos meus melhores sonhos eu ia imaginar que um dia eu ia passar por cair, ia sair de uma bateria, ia ser campeão. Pô, legal, pá, pô, cara, muito orgulho, não tem como descrever. Mas a minha mulher falou aqui, a família, cara, tu fica mais nervoso quando vai pro Imperador. Não tem, cara. A tua escola, ou com carnaval, sair num dia na Gravataí, da bateria dos amigos, da minha rapaziada das cuicas, que hoje são diretores, pô, tu tá nervoso, tá inquieto. Cara, é nosso. Isso aqui é nosso. A gente conhece, as pessoas nos conhecem, Deus pequeno, a gente conhece as pessoas. E durante muito tempo, o carnaval, a escola de samba, tem muita gente que não entende. E para quem não vem do carnaval, fica difícil. Eu digo, cara, esse era o nosso único clube que a gente tinha. O nosso clube da gurizada, do adolescente, era o nosso clube, eram as escolas de samba. Principalmente depois que fecharam o Floresta ali.
que era algo Isso. além, era ir para o Imperador, ir para o Umbamba, ir para o Império, ir para o API, ir para a Leopoldina, se reunir sábado. Era ali se fazia 15 anos, aniversário, comemorava tudo, não era? E talvez, eu acho que é aí que está o que tem que voltar. As famílias dentro da escola. Dentro da escola. Que a gente comece a ter gestões que pense, cara, é uma família, eu não posso cobrar esse refrigerante, esse valor, isso aqui, porque o pai já vai trazer 3, já vai pagar 4 ingressos, já tem. Vamos pensar no horário que comece cedo, para tu trazer a criança também, que não tem que deixar. Sabe, quando o Lelê fala de mudança, a gente vê, cara, a gente toca em lugares hoje na noite, cara, que a gente está tocando às 18. E tem criança, tem mulher, e casas noturnas. Cara, por que isso aí não dá para fazer no nosso carnaval? Porque a gente era pequeno, nosso pai nos levava, a gente ia para o Força e Luz, ficava na praça. Nos domingos. Porque o Imperador, idem. Por que a gente não pode ter um espaço kids? Para aquela mãe, não tem que deixar, leva todo mundo. Espaço para as tia, para a velha guarda, deixa lá na cadeirinha. Pô, quadra de escola de samba, vamos tocar samba, não vamos tocar funk. Já temos pouco dia, vamos tocar samba. Mas os jovens não conhecem a história da escola. Aí tu bota um DJ que só toca tudo, menos os sambas da tua escola. Menos samba da escola. Como é que vai conhecer? Como é que faz para conhecer? Aí tu entra, a gente vai na Portela, só usa o samba da Portela. Esse aí eu não conheço. Esse eu conheço. Vou na Mocidade. Esse eu conheço. Como é que tu vai conhecer? Como é que tu quer que o jovem vá lá? E não é dinheiro. E eu te provo. Se tu fazer um evento no Imperador, dessa rapaziada do kit, lota. Tu faz um ensaio, eles não vão, ou só vão aqueles dos filhos fanáticos. Tu faz no Império, idem, lota. Com valores absurdos de ingresso. 3 vezes, às vezes, mais caro do que seria no ensaio. Então, não é o dinheiro. É o interesse de tu trazer. É chamar o público. Chamar cada vez mais o público. Ser atrativo. Então, o que a gente cresce e a gente ouve? Cara, tem muita gente magoada pro carnaval. Daí tu viu, o vô se magoou, falou mal. O filho, o pai falou mal. O neto tá escutando? É uma bagunça. Não quer saber. Não vou lá. Não quer saber. Não vou lá. Outra coisa, os gestores, isso aí eu não cito a OIB. Cara, a gente tem que pensar. A gente fala muito do empoderamento, somos resistentes, somos pretos. A gente quer coisa boa, a gente quer qualidade, cara. A gente tem que oferecer um banheiro decente para nossa mãe ir, para nossa filha ir, para nossa esposa ir. Uma toalha, um lugar limpinho, um acesso. Sabe por quê? Porque a gente também gosta de coisa boa, de qualidade. A gente vai num show de certo artista, a gente paga, eles vão. Por que na escola de samba a gente tem que ser tratado de qualquer jeito? As pessoas também não entendem porque as pessoas não estão indo. Porque também a gente começou a ter, vou pagar caro essa bebida, eu quero ela geladinha. Sim. Eu quero ela num balde, eu não quero ela tirada no chão. Eu trouxe uma família, tu convidados, não quer um segurança suculento. Que é alguém, seja bem-vindo. Quer ser bem tratado, né? Quer ser bem tratado. E talvez a gente, mas por quê? A gente tem que parar e pensar, mas por que não estão indo, cara? Desde quando começaram a não ir? O que aconteceu? Sabe? Porque não adianta, tu pode botar um melhor intérprete, a melhor bateria, se não tiver público, a gente fica tocando, fazendo show nós para nós mesmos, cara. E se a gente já viu as quadras lotadas na quarta, na quinta, na terça, na segunda, em tempos atrás, porque alguém começou e fizeram um movimento. E não era só numa escola. Tu sabia? Segunda, a Vila é lotada, terça, o Império é lotada, quarta, o Imperador, quinta, Bamba, sexta, Imperatriz ou Praiana ali. Cara, isso era muito legal. E por que não pode voltar? Tem que voltar. Só que agora, o que eu vejo? Eu até discuto muito com meu pai, que tem um bloco, ele diz, cara, tá todo mundo briga na nossa escola, quer fazer um bloco. Ou briga, quer fazer uma escola nova. Mas ninguém quer se juntar e discutir. Eu disse, daqui a pouco nós vamos ter 70 blocos, 40 escolas novas, as que já tem, tu vai pro desfile e não tem 400, não tem 600 pessoas. Disputa daqui, disputa de lá, a gente só tá se dividindo e se separando. Os velhos estão indo,
A gente, na nossa idade, nós estamos no meio do caminho e os jovens não estão querendo. Não estou querendo. Sabe? E eu falo isso com propriedade. No meu tempo de pandeiro, nós que tu via nós pequenos ali, que a gente sei lá, cara, só da minha família, eu sempre falo isso, saía 32 pessoas. 32 pessoas. De 2010 a 2014, sabe quantas? Era só 2, eu e o meu filho. Que eu botei pequeno de cantinha. De 2019 para cá, só fui eu, porque nem ele mais quis ir. Não quis mais ir. E eu só estou falando da minha. Então, eu faço uma conta. 30 pessoas se perderam no caminho. Deixaram de ir. Sabe? Enquanto meus amigos, tu ainda tá lá. Pô, tu não largou ainda. Cara, a gente gosta disso aí, mas daí tu entende. Às vezes eu olho para os meus aqui, estão cantando inglês, trap, rap, e eu olho. Pô, meu, será que a nossa geração da família do carnaval vai se acabar aqui? E eu, vamos lá no ensaio. Não. Eu, Lelê, e na nossa casa era assim, Elias. A gente só ia para o ensaio se as notas estivessem boas na escola. Do contrário, nosso pai não liberava. E a gente não ia no meio do ano. A gente só ia depois do Natal. Seguido. No pré. Então, tu tinha que... Pô, imagina nós quando o imperador começou aquelas quartas, 9 de setembro. O jeito que a gente ficava, pai, não, que palhaçada é essa? Nem acabou o colégio, pai, por favor, a gente tinha lotado. Tinha que dar as notas, ele vai, mas com horário para ir, horário para voltar. Hoje, cara, eu olho para os meus pequenos em volta, sobrinho, vamos, tio, vou levar de Uber, vou pegar, vou levar de carro. Alguém quer ir? Nem pensar. Não, cara. Então é um problema que eu não costumo... o problema do presidente, o problema do diretor de carnaval, o problema do diretor de bater. Não, o problema é nosso, que a gente é carnaval. Geral. A gente tem que entender, cara, aonde está a minha parcela de culpa como carnavalesco que eu matei isso dentro de casa? Às vezes é tu falando, aquela escola é só ladrão, aquela escola só isso, não presta. A gente mesmo já está falando mal do nosso produto. E a gente não se dá por conta. A gente não faz a minha culpa, a gente só culpa o fulano que está mandando lá, dirigindo. E com o tempo, cara, um dia eu vi, cara, como é que tu quer que o guri vá para lá se tu tá falando mal disso, daquilo? Já não vai. É verdade. Sabe? A gente não faz a meia culpa, sabe? Então, hoje eu já estou mais maduro. Em vez de tocar querosene no fogo, eu prefiro apaziguar. Cara, tu tem a tua razão. Mas fulano ali também tem... Por que não se juntam? Então, assim, deixa 50% da tua razão e deixa a pessoa fazer da maneira dela e tenta convencer a outra pessoa a deixar 50% e a gente está lá tudo no mesmo lugar. Sabe? Eu já tive esse pensamento de xingar. Hoje em dia, não, cara, não é por aí. Porque se eu começar a bater, eu vou mais afastar do que agregar. Do que agregar. Mas vai ter jeito, se Deus quiser. Tenho fé. Cara, eu acredito, sabe? Que nem o Lele falou. Já teve pior, já teve esses 2 anos que eu fui. Gostei, cara, eu gostei. Sabe, umas coisas que mexeram comigo. Quando eu vi a Copacabana, cara, aquela galera, aquele povo, filho dela, me arrepiou, me deu, tem uma esperança. Vi a realeza, cara. Realeza, né? Realeza, tantas horas da manhã, uma covardia que fizeram com essas 2 escolas. Deixar as grandes não encerrar e botar 2 pequenas e elas foram lá como firme e forte. Cara, eu fiquei olhando assim, até isso, quem cria, quem administra é burro, cara. É burro, sabe? Que nem há 2 anos atrás botaram o Império só o último, cara. Falta de respeito, cara. Os caras já vêm lá de longe para ser a última, sabe? Tu não pensa para ele que tu quer ralar. Não, cara. Facilita. Bota uma grande para fechar, para pelo menos as pessoas terem uma arquibancada cheia, cara. Isso. Para valorizar os caras. Como todo. Eu fiquei lá quase 10 horas, porque, eu sei que os caras trabalharam, a gente já passou por isso, sabe? A gente não se iniciou no Imperador, saía na Candinha, saía na Samba Pursa, né? A gente sabe o que é comunidade. Então, esse ano, me deu um ar de esperança, assim, né? Porra, mano, ainda tem povo, ainda tem gente combatente de... ver a comunidade da Restinga chegando. Da Imperatriz, sabe? E eu tô falando comunidade, não tô falando quem tá dirigindo, quem tá... Não, essa parada que é do nosso, sabe? Como eu gostaria de ver a Praiana sendo a Praiana, o Acadêmico sendo o Acadêmico, o Império com aquela força, sabe, cara?
sabe? É isso. Eu ainda tenho esperança. Eu tenho esperança. Eu sou muito fã do Carnaval da Intendente, né, cara? Não sei se tu já foi lá na Intendente de Magalhães. Não tive o prazer de ir. Vai, meu. Eu olho lá, aquilo lá era o nosso Carnaval da Perimetral, da Santana. E daí eu vejo aquelas comunidades que nem eram as nossas, que quando eu saía na cantinha, na Sambapuro, aquele povo que tu vê que são escola de família, que estão terminando a fantasia na última hora, a alegoria, mas para trazer a escola, assim, eu fico olhando, pô, meu, nosso já foi isso, cara. É verdade. Que, pô, tinha algo mais do que só a disputa ali do quem vai ganhar, quem vai perder. Não tinha aquela coisa, mesmo perdendo, não vamos lá. Mesmo, sabe? E isso aí que eu acho que se perdeu. Ou a gente resgata isso e passa para os mais jovens, que vão dar continuidade, vão agregar, ou se a gente se perder isso e se tornar só um produto de ir lá desfilar, que para mim, lá o Porto Seco é o fim, é a cereja do bolo. Sim. Se ficar ali, vai ser um produto, vou ver um show do Ferrugem, hoje eu vou lá. E não é. E não é. A parada que, pô, é o carnaval do meio do ano, é o frequentar a quadra, é ter o social ali dentro, a gente se ver, conversar, trocar ideia, falar de política, isso, falar de cultura, falar de religião, falar do nosso poder como cultura dentro da nossa cidade. Antes era assim. Eu sou da geração que não era só carnaval. A gente ia lá, ficava sentado, ouvia o Beto, ouvia o João Aruanda, ouvia a outra pessoa da escola, né? Ouvia as tias baianas, ouvia a Isabel, ouvia a Alexandre, ouvia o Gu. E não estava falando de carnaval, não estava falando de samba. Estava falando da de vida. Postura, posicionamento para tu estudar, para tu te portar. Vocês já são marginalizados, mora ali, já vê vocês como uns bandidinhos. Vamos ter uma postura. Nós vamos no lugar se apresentar. Bom dia, boa noite, vamos esperar. Eles já estão esperando que a gente vai ter uma... Cara, isso aí somou muito na nossa bagagem. Hoje a gente leva para o Lucas Opção, para a nossa casa. Eu sempre digo, os meus primeiros ídolos depois do meu pai era Isabel, Alexandre, Gude, Dendeca, Tiquita. Pô, eu olhava, um dia eu quero... nós temos que ter essa postura. Olha como é que eles chegam, olha como é que eles se importam. Isso aí, quais são as referências? Medina. Cara, não chegava perto do Medina. De medo, eu olhava assim, o cara entra, cumprimenta todo mundo. E hoje, até na nossa parte artística, às vezes o cara não tá legal. Pô, mas se fosse homem, ele fazia desse jeito, se fosse, sabe? Então, como eu acho que tem uma geração também que vê isso que a gente vê no Medina, vê no Santo Ferraz, vê no Vinícius, que não são as pessoas da Seguro, mas a gente precisa de mais, cara. Era isso que nos levava para dentro das quadras, que nem como tinha. Vou lá ver a Onira dançar, vou ver o Girozinho, vou ver a Ana Marilda. Era muito legal isso. Tinha algo mais. Tá entendendo? Nada que hoje essa nova geração não possa cultuar. Mas exatamente. Tá faltando uma parada de cara, eu sou artista. Eu tenho que me portar tal, eu tenho que saudar o público, eu não tenho competição. Eu acho que alguma coisa se perdeu aí, que a galera, não, botei minha fantasia, eu tô disputando com meu amigo, que é de lá, daqui, desce lá, faz aqui, vai lá. Ficou frio o negócio. Ficou frio, cara. Ficou muito frio. Mas tomara que volte, com certeza. O nosso carnaval merece. Fofo, para já começar encaminhando o nosso papo aí, o que precisa para um samba, principalmente samba enredo, ser nota 10, na sua opinião? Cara, sabe que eu era membro do SET, né? Centro de Estuda, Pesquisa e Tema Enredo. Saudoso Sérgio Peixoto. Eu fui jurado, então eu posso dizer, cara, eu já tive dos dois lados da parada. Era muito fácil eu vir te dizer taticamente, Elisa, letra, boa letra, uma boa melodia, 5 daqui são os 10. Mas, cara, aí é o frio do julgamento. Eu, carnavalesco, Alessandro, não compositor, não jogador. Eu acho assim, ó, para mim, o que manda no samba enredo é a melodia, é a alma. A letra, tu pega uma boa sinopse do enredista, que é outro profissional que não é valorizado. O enredista, se o compositor está sofrendo, o enredista é pior ainda. É o cara que te entrega a ideia e às vezes masticativo, ótima ideia que tu transforma em música. Isso aí é o papo para outro, pode trazer os enredistas. Outro programa. A desvalorização dos enredistas. Mas eu vou dizer,
Porque eu acho isso. Se tu pegar a letra e a melodia, a letra, para mim, é que nem o corpo. Fazer uma plástica, tu bota um silicone, tu bota um cílios, tu bota uma peruca. Para mim, a letra. Tu pode ter uma letra mais ou menos, passa no festival, tu chama o compositor, chama o registro, tu ajeita. Mas a melodia, cara, a melodia é a alma, é o sentimento. Se tu acertar na melodia e tocar as pessoas, meu, pode ser letra meia boca, né? A escola meia boca, o samba leva. É a alma. Então, para mim, o samba bom é aquele que é bem cantado. Que o componente, assim, ó, vai cair uma chuva às 5 da manhã, 7 da manhã, vai entrar Império do Sol. Eles vão cantar até morrer. A quadra tá meia boca, estão cantando assim, ó, com satisfação, não por obrigação. Então, o que eu vejo hoje? Os compositores estão se preocupando muito mais com a letra, com o enredo, entregando, querendo botar tudo quase um copia e cola para facilitar a vida do carnavalesco, do cara lá, e a melodia está ficando encaixando. Eu ainda prefiro aqueles caras, os malucos, os fora da caixa, como Edson Vieira, Pitinho, Andy, Roberto, Balau, deixa eu ver que mais, o Tabajara, que pensa umas ideias aqui, cara, essa é a melodia. Ah, é pula-pula, é agita, seja, ou do menor, aquele sentimental que tu vai cantar. Eu acho que isso aí, para mim, é um samba enredo nota 10. E às vezes, cara, a nota que tu tira não condiz. Não diz o que foi o desfile, o que foi o pré-carnaval. Eu mesmo, eu já fiz sambas que ganhei 10, hoje eu vejo, mano, isso aqui tá errado. Não pega. Não, hoje eu não faria. Mas funcionou. E outros que eu já sabia, quando deu uma melodia que tu te arrepiou, mano, esse vai. Eu me arrepio até hoje. Eu vejo o Sandro cantar metade da nossa história lá e ver aquela galera, eu não penso assim, eu que fiz. Não é uma coisa que é meu. Cara, isso faz parte da história da escola, cara. Eu vejo o Vini cantar o samba do Inter uma vez, eu obrigado com o pessoal da escola, eu disse a Borges, era para descer, eu nem sabia que o Imperador estava na Borges, ele cantando, aquele tapete vermelho, cara. Ah, se a letra tem falha, tá, mas essa entrega do povo é impagável. Aí eu já aproveitando, já te pergunto, você falou dos sambas, principalmente de 2009, do Inter, eu até separei alguns, até não separei esse, até porque, claro, samba muito bom, caiu na boca do povo, mas logicamente, né, teve toda a questão do centenário do Internacional, e o samba, o desfile dos imperadores, ele foi bem trabalhado, né, entre a escola e o Inter, durante o período do pré-carnaval. Mas eu separei 3 sambas aqui, que, na minha visão, samba de vocês, que eu acho que são antológicos, é daqueles que tocam em qualquer lugar, e todo mundo sabe, todo mundo vibra, todo mundo sai cantando e não para de cantar. Tá. Eu sei que é o relógio, e o outro é a Lenda do Arco-Íris, 97, Exato. 98. Exato. O terceiro eu fiquei na dúvida agora. Eu separei um que, até recordando antes do nosso papo aqui, 2000, União da Vila do Iapeí. Sobre as asas de uma da Vila vem aí. Tu resumiu meus segredos. O que esses sambas tem de diferente que até hoje não adianta onde toca, e você sabe muito bem, toca, cara, a galera vai à loucura. É isso que eu estou dizendo. Alma. Verdade, o sentimento. Foram sambas fáceis que a gente entregou muito mais. Primeiro a melodia, depois a letra. Vou vir dali de trás, 97, o tema, e vou valorizar o temista. O tema do relógio era uma sinopse até um pouco fria, mas o papo com o carnavalesco, de te deixar à vontade, isso não tem, botar, cara, fiquem à vontade. Se der o de vocês, a gente altera, blá, blá, blá. E foi um festival maravilhoso. A gente foi numa disputa acirrada com o samba do Tabajara, que tinha um sambaço. Cara, foi uma coisa doida. E depois, cara, ele caiu nas graças do povo do carnaval, não do povo da Imperatriz. Porque tinha uma alma, tinha uma leveza. 97, 99, o samba do Arco-Íris. Samba do Arco-Íris, a gente já tinha feito depois do festival de 98, sabe? Que a gente ganha o Festival do Imperador numa quarta-feira, passou uma semana, a gente recebe uma crítica de um cara que a gente era muito fã da nossa vida, o Joaquim Lucena, que a gente chama de tio. Pô, tá legal, tá isso, mas vocês fizeram um samba
muito comprido, tem que correr para falar métrica. E a gente, abusado, o guri, tipo, o que esse velho tá falando? Que bobagem. Naquela época, hoje em dia, estudando música, o homem músico, Sim. sabia o que estava falando, ele estava falando de métrica, de letra. A gente estava fazendo no impulso, nem sabia o que estava fazendo. Mas o samba é o único tetracampeonato do Imperador, nós temos história, ajudou. E daí eu olhei naquela melodia, ele quer uma coisa curtinha, nós vamos fazer uma coisa curtinha. Passou umas 2 semanas, nós já tinha a melodia. Para entrar no festival, a gente não sabia nem o tema. O que eu tô te dizendo? A gente tinha a melodia e não tinha a letra. Então a melodia, nós já sabia a alegria que a gente ia colocar. Por que 99 cantada hoje? Tinha alma, tinha alegria, tinha energia. 99. E 2000, aí já quebra tudo, meu. 2000 é aquele samba, velho, que o Rio Grande do Sul, as escolas vinham falando da história gaúcha. E aí entra aquele lado do Alessandro estudioso. Todo aquele estudo que papai e mamãe deram de história, de literatura, eu me lembro que eu fiquei incomodado, porque eu via que estava se fazendo muita oba-oba, e a gente foi convidado para fazer o samba direto com o IAPI. Silvio Branco e o autor do enredo era o seu Guaraci Feijó. Guaraci Feijó. Essa história boa ali. Ele me para numa terça, eu saí, trabalhava na URGS, fui lá no EPI, tá o Silvio Branco fazendo um churrasquinho, ele, o zelador, e entra esse senhor. Só sabia, ouvia o nome do Guaraci Feijó, a história da minha cara, mas não conhecia. Ele com sua pastinha, um pedacinho de papel, e ele contando que esteve em São Nicolau, CPO, contou a história dos índios, e ele faz tipo um poeminha, cara. Uhum. Ele assina um papel, tipo, sem mentira, parecia um papel de pão, ele escrevendo e contando. E eu, qual é o enredo? Eu mandei chamar o meu tio, ele, não, o enredo tá aí. Eu, não fiz assim, não, o senhor pode me passar isso aí, que o senhor estava aqui? E eu misturei, eu perguntei, a única coisa que eu perguntei pro Silvio Branco, eu posso falar do outro lado da tristeza do que fizeram realmente com os índios, porque eu sou apaixonado por história. Sabe? Sim. Aquela liberdade, eu já sabia, a gente já sabia que a gente não ia concorrer no Imperador, com um problema que a gente ia lá, e sabe que está toda aquela gana, a gente vai largar todo no nosso suco no IAPI, e vão fazendo, e eu fui pegando, e fui montando a letra, olha, e aí, cara, quando é que a gente vai começar? Cara, já terminei isso agora assim, cara, e daí fui cantando, e ele empolgando, não, Lelê, essa obra aqui é estilo sambas da Beija-Flor, só que nós não vamos fazer era, nós vamos fazer sentimento. Isso aqui é para tu cantar, para tu mostrar, desvandado fronteiras com meu sangue, na ganância tiraram o meu chão, fui massacrado. Cara, isso aí não estava escrito. Eu ouvi da história do seu Guaraci, as coisas que ele foi lá. Então, tu tem aquele contato com o carnavalesco, que era o temista, tu sente a emoção do cara, eu consegui trazer a alma do que ele viveu, de arrepiar, e, cara, já sei para que linha a gente vai. Até porque a gente vinha de linhas de samba era, povão, cara. E sabe quando tu termina, tu sabe que tu fez uma coisa boa, que ia ficar? Eu tenho certeza. E se eu te dizer, o samba mais detalhado que eu gosto, esse é o meu 01, meu e do Lelê. Todo mundo pensa, o do relógio. Não, o relógio tem uma história muito boa. Mas de letra, melodia, e a gente também teve aqueles puxãozinhos de orelha, antes de dar crédito, do Edson Vieira, o cara que tu entrevistou, porque foi outro que pegou o Lelê e também falou que a gente tem esse cuidado com a métrica, de aglutinar a palavra, de correr, porque a gente era muita energia, sabe? Então, naquela época, a gente quer que esses velhos estão falando, querem nos ensinar, isso o quê? Só porque é coisa do tempo dele. Cara, hoje eu agradeço a cada puxão, seu Joaquim Lucena, Edson Vieira, da gente ir colocando as coisas no lugar, e, se preocupe com isso, aquele estoque, tu vai trazendo essa bagagem, e daí quando tu ouve deles, agora vocês acertaram, que eu tive o prazer de ouvir do seu Joaquim de 99, agora tu serve, guri. Do Edson, se melhoraram muito, porque eles eram diretores de harmonia, né? Então a gente não tinha essa noção tanto de música, como você estava iniciando, a gente era lá, diamantes bruto a ser lapidado. Hoje que tu entende música, tu já
erro e acerto, tu entende que, pô, cara, a visão dos caras era perfeita. Então, o que eu te digo? Esses três samba, eles têm alma. Eles têm alma, eles têm a flexibilidade que os carnavalescos deram. Eu falo 97 Alvino Machado, papo tranquilo, aberto, deixar o compositor, os compositores à vontade, e teve obra boa. Me lembro muito bem que o Tabajara tinha um sambão maravilhoso. O de 99, A Lenda do Arco-Íris, também era uma sacada que eu disse, cara, eu vou falar de todas as cores. Só que eu não vou seguir a parada aqui. Eu vou falar, vamos viajar. A gente não estava preocupado se a gente ia ganhar, perder. A gente estava preocupado em mostrar para o seu Joaquim que a gente conseguia fazer um samba mais curto, mostrar a nossa lenda, a gente vai ser diferenciado. E as coisas foram se queixando, vamos falar. E tinha muito essas reuniões de tu ir conversar com o compositor, tu ouvia as ideias. Aprendi isso muito vendo Maguila. Maguila ia lá, sacava, anotava. Como eu olhava, o que eles estão fazendo, essas coisinhas. A sacadinha de pegar informação. A escola vai ter alegoria tal, papapá. Daqui a pouco tá no samba do cara. Essas coisinhas internas que tu precisa conhecer. Então, esse samba, a alma desse samba fala por si, cara. É que nem tu vê Explode de Coração, eu me morto, os caras falam, que isso, aquilo. Cara, mano. Uma marchinha. É uma marchinha que nem é no Chuê, Chuê. Eu gosto de... Cara, eu cresci ouvindo o Sambas da Mangueira, de 84. Tem xixinha, cara. As nossas referências, essa alegria. Eu me lembro como se fosse a gente pequeno, ouvindo quase o barraco da nossa voz, com cerveja, 7, 8 horas da manhã, cantando Sertões, cantando Mangueira, sabe? Essa alegria, essa leveza de família. E eu, Lelê, a gente sempre procurou, cara, meu carnaval pode ter seriedade, mas tem que ter alegria. Tem que ter uma hora a leveza do cara, ou tu vai extravasar, ou tu vai bater no peito com sentimento. Isso a gente sempre procurou trazer. E eu acredito que esses três sambas, eles têm um pouquinho disso. E, claro, com a interpretação dos caras aí, o Sandro Ferraz, que teve a benção, a felicidade dele, porque 97, cara, esse samba no festival era pro Porto Alegre cantar. O Porto Alegre não fica, vai pro Bamba, vem o Chico Santos. Não fica, sai. Vem o Cláudio Barulho. Eu me lembro que eu fui 4 sábados lá para passar. Mas aí lá no... vem cantar o Santo Ferraz, que era uma promessa em ascensão, vindo da Figueira, e botou na cara dele, do jeito dele, e aconteceu. E eternizou. Em 99, nós já conhecíamos o Santo Ferraz. Pô, era o cara que, em 97, 98 a gente ganhou, já sabia o estilo dele, em 99, a gente fez aquilo ali, ó, sabe, a roupa certinha, o cara, esse aqui vai, nós vamos botar, e 2000, com aquele timaço do Gilson, a turma do Pagode da Casa, que muito defenderam nosso samba, sob a direção de harmonia do Edson Vieira, que também a gente tem que também dar valor ao temista, ao diretor de harmonia, outra coisa que ajeitavam, sabiam o que tinham na mão, tanto de samba, tanto de escola, como de carro-som. Cara, o menos é mais, sem excesso. Isso aí também se perdeu muito. E às vezes as pessoas, não, sambas bons eram no tempo de vocês. Não, cara, tem muito samba bom agora. Eles só não estão se tornando antológico porque não tem execução. Um dia eu faz um programa, eu gosto de 2010 para cá, quanto samba bom que poderiam ser tão antológicos como os nossos, mas não tem execução em rádio, não tem execução na quadra, chega a 2 meses, estão se tornando descartável, não porque eles não são bons, porque o nosso carnaval virou. Mas tu acertou os 3 sambas que... Acertei na mosca. Acertou são os nossos, assim, onde que tu tem a satisfação, cara. Só de ter feito eu estaria feliz. A gente, e a gente era muito... Nós também somos realizados porque, mano, a gente fez um samba bom pra caramba no EPI, que não era aquelas escolas badaladas, Imperador, Bamba Restinho. E aconteceu, ajudou a história do EPI. A gente fez um samba pra Imperatriz. Cara, aconteceu. Tu tá entendendo? A gente tinha essa preocupação. Assim, cara, vamos fazer um samba tão bom como se fosse para nossa escola, que é o Imperador. Não vamos fazer, tá aqui, isso, a gente tem essa satisfação, assim, de saber, a gente está na história dessas escolas. Pode passar, vir outros, mas a gente deixou a nossa... Você vê que ali.
É verdade. Pô, para encaminhar, Grupo Louca Sedução, 25 anos na estrada, é isso? 24, completamos do dia 31 para o dia 1º de maio de 2004, serão 25 anos de Louca Sedução, né? Que já não é um grupo, é uma empresa, né? Pois é. 16, 20 famílias ali, com muita luta, cara, e estamos aí na batalha. Sobrevivemos à pandemia, velho. Agora tudo que vem é lucro, irmão. Verdade. Como é que é aí o planejamento, projetos, enfim, o que vocês estão tramando aí para o Grupo Louca Sedução? Cara, agenda de shows? Pô, há 3 meses a gente assinou com uma nova produtora, né? Que talvez venha trazer para a gente talvez um aporte financeiro para a gente dar continuidade àquilo que a gente não atingiu. Porque se a gente soubesse de tudo, eu não precisaria trazer ninguém, eu já estava rico, milionário. Então, a gente foi até um patamar com as forças que nós tínhamos. O que a gente manteve? Eu digo sempre assim, cara, a casa aqui não tem riqueza, mas ela é organizadinha. Então a gente precisava de chegar alguém para falar. Então a gente está com os projetos encaminhados, mas falta o que falta para todo mundo, é o financeiro. Então, o que eu te digo? Sonhos e projetos, a gente tá bom. À medida que se concretizar, as coisas vão andar. A agenda de show, eu acho que tá muito bom, que nem eu digo, cara, para quem ficou quase 2 anos parado, vivendo do auxílio ou da ajuda dos familiares, meu. Hoje, se eu tiver 4 shows, eu agradeço a Deus. Se eu tiver 10, eu agradeço a Deus. Se eu tiver, sabe, até a minha maneira de pensar é outra. Que eu digo, cara, hoje nós estamos vivendo um dia de cada vez, mas não podemos reclamar. E hoje eu tenho orgulho de dizer que a gente já está tocando para a geração, os filhos dos nossos fãs. Sabe? Às vezes tu olha ali, pô, minha mãe disse que tu que é no teu show, teu pai de cara, isso é muito legal, mano. Esses dias eu tava no palco, eu é história, né? É a história. Uma menininha assim, qual é o teu nome? Eu, Alessandro. Quantos anos tu tem? Eu olhei pro lado, minha filha, tu podia ser minha filha, ou minha nora. O quê? Ai, minha mãe falou que vocês eram uns 10, mas eu não estou fazendo velho. Cara, a gente se diverte, legal. Cara. Que eu fico olhando, porra, meu, quem tá da nossa época, assim, pô, tu tá levando a música para essa rapaziada jovem, que é uma outra linguagem, é um outro time, é uma outra maneira de se comunicar, e, pô, estamos conseguindo. Também não perdemos aqueles nossos fãs antigos, só que a geração dos nossos fãs da nossa idade, hoje não estão indo muito para a noite, mano. Eles estão trabalhando, estão correndo atrás do ganha-pão, sabe? A gente sabe fazer essa leitura. Pô, tu é um deles. Hoje tu não vai, porque tu tem que pagar as contas, mas teus filhos, pô, pai, fui ali, hoje tu não pode, tá entendendo? E a gente tá vivendo isso, que é uma coisa muito nova, a gente se renova, teve renovações do grupo, hoje a gente tá. Eu toco com o moleque e o guri é mais novo que o meu filho, de 19, sabe? Chega, ô tio, é tio fofo, tio Lelê, sabe? Isso aí muito, cara, é muito massa. E ao mesmo tempo a gente é muito, porque a gente já foi a idade deles. Então a gente não tem aquela assim, tudo que o velho fala é lei, tudo que o novo fala é ruim. A gente nunca pensou dessa maneira. Então hoje a gente, cara, a gente tem coisas que eles têm a nos ensinar e tem muita coisa que a gente tem que passar. Como ele falou, a gente tem que entender como está o mundo. A única coisa que a gente fala para ele é assim, ó, o certo é o certo e o errado é o errado. O sim é o sim, então é o não. Isso, o mundo está moderno, tá? Os tios vão, mas... Cara, então, esse é um novo Louca Sedução. Eu costumo dizer, a gente não perdeu as nossas origens, sabe? A gente tem uma filosofia na banda, tem regras, como em todo lugar que para dar certo tem que ter, mas hoje eu posso dizer que a gente está um estilo mais flexível, acompanhando o mercado e na luta, cara. Na luta, enquanto a gente tiver força e acreditar no nosso sonho, nós vamos indo, vamos tocando o barco. Graças a esse público que nos acompanha desde lá da ala de pandeiro, né? Por onde a gente passa que nos dá o alicerce, né? Como eu te digo, se tu não tiver o povo no teu negócio, não existe negócio, cara. Não existe negócio. Isso é igual pro futebol, é igual pro carnaval, é igual pra uma banda ou pra uma empresa, pra tua rádio. Se o público não tiver lá com vocês na ABC, Elias pode botar o melhor time de vocês. Não adianta.
Não adianta. Então, se a gente está sendo levado até aqui, eu acho que os tios estão agradando ainda. É verdade. Fofô, já quase 1 hora de papo, muito bom. Pena que o Lelê, né, não pôde Não, ele tem que ficar até pagar. o final, mas Ele se mudou agora, ainda está conhecendo o apartamento, ele não o está ambiente metade. é conhecer o Mas é terreno. verdade mesmo, 2 semanas, 1 semana que ele Tá se fazendo mudou. reconhecimento do Tá terreno fazendo ainda da área. reconhecimento. Eu acho que não liberaram a internet pro negão lá, as antenas dele. Lá eu deixei ele. Mas agradecendo aí o tempo que vocês aí para bater esse papo com a gente, para contar um pouco das histórias de vocês, que é maravilhosa e merece todo o respeito, todo o nosso carinho, o carinho do público do Carnaval, da música, com certeza. E, claro, vamos marcar outras vezes aí para continuar batendo esse papo. Vamos, cara. Outra hora vamos marcar uma coisinha bacana. Quero que nós temos que se juntar lá no Rio, cara. Traz o Vinícius, o Andy, cara, tu pode fazer uma roda Meu aí. Deus. Faz o cavaquinho, canta todos os sambas. A gente sempre fala, até eu falei com a rapaziada do Samba dos Guri, que é outra galera que eu adoro pra caralho, uma gurizada talentosa, assim, e eles têm uma coisa que lembra muito a gente, cara, o amor de fazer o samba, de fazer as paradas pro carnaval. Eles cantam samba meu que nem eu sei que eu fiz, eu não lembro letra, não lembro melodia, mas canta aquele, fiz aí, eu lembro, é meu? Cara, é muito legal. E a gente vira e mexe, a gente se encontra no carnaval, naquela escolinha que ninguém quer sair, a gente tá saindo lá, né? E a gente fala, pô, cara, um dia assim, ó, vamos fazer uma live, vamos vir naqueles dias que o pré-carnaval de sexta passada, vamos sentar ali no meio da Sapucaí, vamos abrir as câmeras e vamos cantar. Mas vamos cantar só as coisas do nosso. Lá do sul, eu mexo com ele. Agora eu já sei quem eu vou chamar. Vou chamar o Elias. O Elias. Eu vou apresentar. Nós vamos montar uns banquinhos lá na dispersão da Sapucaí e vamos falar só de samba. Que maravilha, é isso que vale. Por isso que nós gostamos, amamos o carnaval, é por isso. Pela amizade, pelo carinho, pelas histórias e, lógico, pelos sambas que são eternizados e vocês são responsáveis por isso. Conversamos com o Alessandro Antunes, o Fofo, e também com o Leandro Antunes e o Lelê, compositores, a galera do grupo Louca Sedução, grandes compositores do nosso carnaval, da nossa música. Na dispersão, fica por aqui. Na próxima semana tem mais. Continuamos com a série com os compositores, batendo esse papo, ouvindo histórias maravilhosas. Fofo, grande abraço. Até a próxima. Obrigado, irmão. Com Deus, sucesso e vida longa ao programa. Abração.